Pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que é diferenciada. Ela é considerada por alguns a primeira dama do futebol. Se você gosta de futebol, você vai adorar essa conversa. Estou aqui com Nadine Bastos. Nadine, muito obrigado pela presença. É um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer participar dessa conversa, né? Vamos dizer assim. É sempre gratificante poder falar um pouquinho da nossa história. Vamos falar então, começar com futebol, Tá. né? Que é por onde a maioria das pessoas te conhece, na verdade. Mas parece que nem sempre você iniciou no esporte com futebol. Foi no tênis? Como é que foi essa descoberta de transição de que você tinha talento para o futebol? Eu sempre pratiquei esportes desde pequena, né? No colégio, aquelas Olimpíadas de colégio, eu me inscrevi em todas as modalidades, mas a minha mãe joga tênis até hoje, ela tem 73 anos e joga todos os dias. E ela me colocou no tênis com 6 anos. Então foi o primeiro esporte que de fato eu tive mais assim, contato frequente, né? E eu joguei até os 18, na época da era Guga ainda, em Santa Catarina. Tive contato com o Guga, com a família, Pegou assim. aquela febre ainda do Guga, Isso, né? é. Então, o tênis foi um esporte que eu pratiquei e pratico até hoje, né? E o futebol, eu morava muito próximo de um estádio de futebol e sempre me chamou a atenção em relação à torcida, aquela energia, assim. Então, eu assistia da minha casa, eu conseguia ver o jogo. E aí eu falei, peraí, eu gosto disso aqui, eu pensei, né? Daí eu comecei a jogar também no colégio, tentei jogar quando eu tinha 15 anos, cheguei a jogar uma competição nacional que foi no Rio de Janeiro, promovida pela CBF mesmo. Você jogou como jogadora mesmo? Como jogadora Ah, em mesmo. qual posição? Atacante, eu queria fazer gol, né? Eu queria fazer gol. Joguei ainda, foi em 95, se eu não me engano, foi em Cabo Frio. A Milene, que é a esposa do Ronaldinho, naquela época fazia as embaixadinhas, joguei contra ela, mas a gente perdeu tão feio que eu não vou falar sobre isso. Mas futebol sempre eu não sei, mas sempre me chamou muita atenção, assim, essa energia, sabe? Entendi. Bom, parece que foi em 2007 que você finalizou um curso de arbitragem. Isso. De gostar de jogar para pensar que poderia apitar jogos, como é que foi esse processo aí dentro da sua cabeça? Na verdade, eu nunca pensei em ser árbitra de futebol. Não era algo nem que eu tinha Cogitado ali. cogitado e nem prestado atenção, vamos dizer assim, né? Como torcedor de algum time, alguma coisa, a gente sempre fala meio que mal da arbitragem, né? Quando você é um torcedor. Tu não presta atenção na parte técnica. Sim. Então, eu gostava muito de jogar, mas foi algo assim que inesperado que aconteceu. Foi um convite de uma amiga minha que ia fazer esse curso de arbitragem. Para ser árbitro precisa somente do curso de arbitragem, não formação em educação física, que não é a minha formação. E ela era estudante de educação física e era a única mulher que iria fazer esse curso na época. E eu encontrei ela naquela semana que ela já tinha feito a inscrição dela, e ela comentou comigo, ela assim, eu vou fazer um curso de arbitragem. E eu até olhei assim, de arbitragem? Tipo assim, ela nunca tinha contato com futebol, ela era da questão de balé e não sei o que. Eu falei assim, ela assim, por que tu não faz comigo, só tem eu de mulher? Eu falei, assim, o meu primeiro questionamento foi, será que não dá pra jogar, não tem nada lá pra jogar? Ela disse, não, é curso. Eu disse, tá, mas como é que funciona? Ela disse, tu faz a parte prática, teórica, daí depois você vai iniciar em alguma, se você de fato quiser, né, exercer. Daí eu falei, tá, então vamos. Assim, mas muito casual, assim, tipo, não era algo que eu pensava na minha mente, assim, fazer. E tinham poucas mulheres, né, ainda são poucas né? mulheres, mas naquela época ainda era o número era muito Naquela menor. época, desculpe minha memória, mas a Edna, ela já estava em atuação ou ainda não? Não. A Edna, a gente começou, quer dizer, ela atuava no interior do Paraná, mas não pela CBF, nada, e nem pela Federação Paranaense. A gente chegou a fazer um teste físico juntas já. Quando eu iniciei, ela também estava iniciando naquela época. Quando eu comecei em 2007, foi o ano em que a Ana Paula de Oliveira parou. Então, era a mulher que tinha oportunidades e estava parando a carreira naquela época que eu comecei. Então, já não tinha muito mais uma referência mulher, porque a que tinha de referência estava encerrando a carreira. E a Silvia Regina já tinha encerrado a carreira, que também é uma árbitra de São Paulo. Então, eu não tinha uma referência, assim, para falar assim, a não ser quem já tinha parado, né?
de inspiração de alguém que estava continuando, que, por exemplo, hoje as meninas têm a inspiração da Edna, da Neuza, que estão progredindo na carreira. Eu não tinha essa referência, assim, porque as pessoas já tinham parado. Então, até era um questionamento se existiria oportunidades para eu iniciar essa... Porque quem estava parou, então parecia que era algo que estava iniciando e ia ter dificuldade novamente, assim, para uma mulher iniciar isso. Você chegou a ser do quadro da FIFA, que é o cargo máximo, eu imagino, onde uma arbitragem pode chegar no trabalho. Sim. Mas antes da gente falar da FIFA, como foi o seu primeiro jogo ali profissional? Você começou, foi onde? Já começa no profissional, no regional lá, ou foi várzea, categoria de base? Como foi esse processo de agora você é profissional do futebol? Onde você começou antes de chegar no campeonato catarinense? Quando você termina o curso, você passa por testes e você é vinculado a uma federação, que no meu caso seria a Federação Catarinense. E ela começa a te escalar em jogos juvenil, categorias de base, e você é vinculado a um sindicato da sua cidade, que daí você é obrigado a trabalhar no amador. Então, você passa para o amador, passa para o juvenil, e se eles perceberem que você tem condições, eles vão te colocando na parte profissional, mas sempre da categoria de base até a primeira divisão. Então, é um processo. Muitos que não têm esse conhecimento acham que você fazendo curso você vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é assim. Não é. São poucos que têm essa oportunidade. Sim. São muitos árbitros de várzea e que trabalham em federações. Assim como nem todo jogador vai jogar no profissional. Então, não é simples ser árbitro de futebol, assim, por mais... Além de, eu falo, é uma atividade ingrata, porque nem sempre você vai ter uma carreira de sucesso e nem sempre você vai ter oportunidades que outras pessoas podem ter. Então, eu fico muito feliz de ter chego no grau máximo, que seria o quadro da FIFA, porque eu sei que não são todas as pessoas que vão conseguir, por mais que se dediquem, né? Não quer dizer que elas não tenham talento ou capacidade para estar naquela posição, mas o número de vagas é pequeno e você... por mais que você goste muito da atividade que você faz, não é todo mundo que vai ter essa oportunidade, mesma coisa que jogador de futebol. Por mais que você jogue bem, por mais... nem sempre você vai conseguir... Na sua família tem apaixonados por futebol? Então, não de uma maneira assim de torcedor que assiste todos os jogos. É muito engraçado, porque eu não tenho assim... Claro, minha mãe assiste jogo, meu pai assistia, mas... algo pontual, não são torcedores fanáticos, né, que estão sempre como acompanhando. Hobby apenas, né? Passou ali na televisão, estava passando, eu estou assistindo, mas não é algo que, eu sei que horas que o meu time joga. Então, eu não tenho essa referência familiar, assim. Eu tinha um tio, que já faleceu, que era envolvido com a Federação Catarinense de futebol. Então, quer dizer, a minha referência era mais ele do que... E não é meu tio de sangue, na verdade. Muito. Quando falou, você é árbitro, oi? Não, foi assim... Porque você é dentista de formação, não é? Isso, e eu já trabalhava em consultório, trabalhava na universidade, eu tinha 24 anos quando eu quis fazer o curso de arbitragem. E já era especialista e tal, eu estava trabalhando no consultório, trabalhando na universidade, e de repente eu falo que final de semana eu vou fazer um curso de arbitragem. De arbitragem. Quando eu falei pro meu pai, meu pai também era dentista. Ele achou que era brincadeira, na verdade, né? Ele sabia que eu gostava muito de futebol, mas não era... Ele falou assim, do nada eu vou fazer um curso de arbitragem, né? Ele falou assim, ele não falou nem faz e nem não faz. Ele simplesmente ficou quieto. Ele não entendeu muito bem, eu acho, assim. E também... muitas pessoas começam e nem continuam, né, o curso, né? No meu curso eram 30 pessoas, eu acho que em atividade hoje tem um só. Nossa. Quantas pessoas, quanto tempo de curso? São 6 meses de curso. São 6 meses de curso para depois iniciar os testes ainda. Isso. Então, uma longa jornada, né? Mas aí foi assim, meus irmãos... É engraçado porque na minha família todo mundo apoia, assim, a decisão que cada um tem. Mas também não incentivaram de uma maneira que falasse, não, vai lá, é legal. Estou super feliz que você vai fazer um curso de... Não foi isso. Mas também ninguém disse, não vai se fazer. Você acha que o momento de não brilhar os olhos também, porque existe ali uma predominância do universo masculino no futebol, talvez se você fosse o filho e falasse que ia se envolver, talvez a receptividade tinha sido maior ou não?
Porque é um universo ainda predominantemente masculino. Sim. Eu não acredito que eles iriam apoiar mesmo que fosse um dos meus irmãos. Não pelo universo também, mas assim, pela dificuldade das coisas, assim, talvez a minha família seja um pouco mais conservadora e achar que assim, isso estuda que vai te trazer mais benefícios do que o esporte na questão profissional, Sim. né? Porém, acredito também que por eu ser mulher, dificultaria mais. Se fosse o meu irmão que falasse, eles não iam apoiar, porém também não iam achar tão ruim assim, né? Não que eles achassem ruim, mas o meu pai, ele tinha muito, acho que, receio de eu estar num meio onde é predominantemente masculino e um meio onde ele achava que poderia ter muitas coisas que eu não conseguiria lidar com algumas situações, por exemplo, pressão e brigas e o preconceito da rejeição de ter uma mulher ali. Então, acho que meu pai era mais essa questão do cuidado. Ele queria um pouco te proteger, porque o submundo do futebol, os bastidores, vamos dizer assim, é assustador. Isso, eu acho que era mais a questão da proteção, assim. E quando você entrou no Campeonato Catarinense, a família foi? Não. Eu nunca quis que ninguém da minha família fosse no estádio de futebol. É mesmo? Não, primeiro porque para trabalhar você tem que estar muito concentrado. E eu ia ficar preocupada com alguém na minha família, porque eu sei que os torcedores, eles não recebem de uma boa maneira, assim. Eles vão falar algo contra a minha pessoa que está ali, mas assim, a Nadine é árbitra. Mas eles vão falar nomes que eu não gostaria que a minha mãe ou meu pai, alguém escutasse. Então, eles nunca foram no estádio, assim. A minha mãe assiste qualquer coisa que eu faço desde que eu entrei, né? Qualquer coisa que eu faria, ela estaria assistindo, por exemplo. Ela assiste programas, assiste as minhas transmissões, mas nunca esteve presente E eu preferia dessa maneira, assim, não era algo que eles não queriam ir. Era algo que eu me sentia mais confortável. Em paz, né? Por exemplo, eu tinha um ex-namorado que foi no estádio e depois do jogo, a gente chegou a brigar porque ele achou ruim que as pessoas estavam me xingando. Então, ele falou que aquilo não poderia acontecer. Então, tu cria um conflito maior desnecessário, né? Ninguém vai deixar de falar o que quer num estádio com 60 mil pessoas. Existe árbitro que não é xingado? Não, então... É difícil, assim, porque a pessoa que tem carinho por você não vai gostar, né? Porque eles vão achar, tu errou e falar um monte de coisa. Então, eu preferia que não fosse. Assim. É porque tem que ter um culpado, né, Nadine? E geralmente é a arbitragem. Né? E assim, a gente sabe que a arbitragem brasileira, e eu te acompanho, eu sei que você fala também que está devendo muito, está devendo muita qualidade ainda. Tem ali poucos que a gente conta nos dedos que a gente tem orgulho de ver arbitrar um jogo de um time que a gente gosta. Mas, de toda forma, o torcedor é passional. Sim. E se o time dele perde, quem é o culpado? Já que o jogador ele não pode culpar diretamente, ou se culpa, aí vai para cima de quem? Principalmente se o árbitro tiver envolvido na decisão, por exemplo, como um pênalti, uma expulsão, uma não expulsão, né? Como foi no Campeonato Catarinense, quando você entrou? Você começou a ter senso de realização ali? Poxa, é isso mesmo que eu quero, porque aí você já se profissionalizou e o Campeonato Catarinense foi Série A do Campeonato Catarinense, né? Foi. O regional ali é grande, já é grande. Como que você estava ali emocionalmente por dentro? Como que você percebia aquela sua experiência, tipo, poxa, já estou aqui, já estou no mundo do futebol que tem destaque? Na verdade, eu não chegar a falar assim, é isso que realmente me faz bem. No começo, não. No começo, por exemplo, eu fiz a primeira partida da Série A do Campeonato Catarinense. Eu me questionei. O que eu estou fazendo aqui? Porque os torcedores, por exemplo, quando o estádio ele é muito próximo, o assistente está muito próximo ali da grade, é muito diferente você trabalhar numa arena, onde as pessoas estão distantes de você, e você trabalhar num lugar onde os torcedores estão muito próximos. Eles sabiam tudo da minha vida, eles ficavam o tempo inteiro falando, se você errar, eu vou no seu consultório, se você errar, você vai... Por exemplo, você conhece Navegantes, né? Sim. Eu trabalhei em alguns jogos em Navegantes, e você atravessa uma balsa que vai para Itajaí. Quantas vezes eu escutei, se você errar, você volta nado, entendeu? Tipo assim, a gente vai te esperar aqui pra você... Era ameaça.
torcedor é algo assim, então eu me questionei muitas vezes no começo da carreira, assim, de falar assim, eu não sei se é realmente isso que eu quero. Porém, a responsabilidade eu sempre gostei de ser responsável, assim, e algo que me desafiasse. Então, a responsabilidade de trabalhar num jogo de futebol, que envolve, assim, o trabalho de muitas pessoas, por exemplo, quando você erra, um treinador fala, você acabou com um trabalho de 1 ano. Então, ouvir isso é Pesado. demais. E eu sabia que aquela responsabilidade era muito grande. Apesar das pessoas acharem que o árbitro só vai ali para ganhar a sua taxa e ir embora, eu tinha comigo que aquela responsabilidade era muito grande. Se um erro meu poderia de fato acabar com o trabalho. E muita gente ser mandada embora porque eu errei e acabou influenciando o resultado de um time que foi rebaixado, vamos Que dizer pesado, assim. Nadine. Então, eu gostava da responsabilidade. Então, quanto mais cheio, mais eu gostava, porque eu falava assim, é como se tu se sente, querendo ou não, importante para aquele momento. Eu falei assim, uma decisão minha pode mudar muita coisa, o rumo de muita coisa. Então, eu queria sempre acertar. Então, essa dificuldade era o que mais me motivava a estar ali. E ver a paixão de torcedores, assim, chorando e sentindo que aquilo é tudo para eles na vida, é uma energia que não é muito engraçada, porque tu não vai ver em lugar nenhum. Então, estar no estádio ali, controlando uma partida de futebol, eu sempre falo que é uma emoção que eu não vou sentir em nenhuma outra área, vamos dizer assim. Não vai ter nada parecido. E eu acredito que muitos jogadores de futebol, quando terminam a carreira, que não estão preparados, vamos supor, sofrer uma lesão e tem que parar, aquilo muda a vida dele, porque ele não está preparado com aquilo e aquilo que ele teve nunca mais vai ter. Então, por isso que eu acho que é tão difícil um jogador ser um ex-jogador de futebol. Acho que é por isso que eles têm algumas dificuldades depois em relação à vida pessoal, profissional, porque é algo que é uma vibração que é difícil você ter. Eu, quando tive essa transição do campo para comentarista de arbitragem, eu já senti. E eu ainda continuo trabalhando com futebol. Eu falei, não é mais a mesma coisa. Eu não tenho mais aquilo do estádio, entendeu? Analisando a sua carreira, eu me coloquei no seu lugar em alguns pontos lá, né? Se eu fosse a Nadine de Bastos nesse universo, eu ia falar, não, eu não ia querer o que ela quis. Já te conto o que é. Porque, primeiramente, você é mulher, bonita, com poucas mulheres na arbitragem, então, querendo ou não, você joga num microtime isolado dentro da arbitragem. Então, é você contra o mundo. E quando te colocam para apitar a Série A, foi justamente num jogo do Corinthians, na casa do Corinthians, no Pacaembu. Foi isso mesmo, você estreia a Série A apitando o jogo do Corinthians, que são um dos torcedores mais passionais que se tem no mundo. E foi assim... Te jogaram no fogo. E é um estádio, o Pacaembu, que está muito próximo realmente, né? Apesar de eu estar eu trabalhei como assistente 1, então... não era aquele que o pessoal subia no alambrado ali, né? Que seria do outro lado. Mas foi uma pressão gigante. Então, tu pensa assim, é agora. Ou vai o resto da minha carreira, ou eu erro e já termino aqui, entendeu? Mas a arbitragem tem isso, né? Quando eu vejo alguns times reclamando, estão colocando árbitros jovens, algum momento eles vão ter que trabalhar nesse time. Sim. E árbitro, para ter experiência, ele precisa estar trabalhando, então quer dizer, ou ele passa daquele momento, né, e aguenta firme, ou ele já nem trabalha mais. Porque eu imagino assim, talvez se fosse, talvez algumas pessoas me odeiem aqui, mas talvez se fosse São Paulo e Curitiba, não sei, talvez a panela de pressão fosse até um pouco menor, porque a gente sabe que o Corinthians... ele de alguma maneira, Corinthians e Flamengo, são um pouco mais midiáticos do que a maioria dos outros times. Querendo ou não, a mídia meio que dá uma atenção um pouco maior quando é Corinthians e Flamengo. Eu não vejo dessa maneira, assim, porque ali, que nem eu falo, a responsabilidade, independente de quem está jogando, você é avaliado, né? Você tem uma comissão de arbitragem que te avalia, independente de quem estiver trabalhando, em qual time que você está trabalhando, se você errar, vai ser o mesmo, né? Não, tá. A pressão que eu falo não da mídia. Eu falo a pressão interna, tipo, poxa, logo do Corinthians, porque você sabe que os olhares, quando é o Corinthians jogando em cima do árbitro, é bem mais intenso, porque o Corinthians já foi muito envolvido em polêmicas de arbitragem. Pode-se dizer que se você erra num jogo como esse, talvez a sua carreira
evolua mais, porque a repercussão vai ser maior. Exatamente isso. Exatamente Sim, aí que eu queria chegar. a repercussão geralmente é maior, os times que têm mais torcedores, a repercussão é maior, mas assim, são os times grandes, né, vamos dizer. Mas é aí que eles fazem, de fato, a tua escala propositalmente, para ver se você vai para frente. E muitas vezes eu achei, não sei se a impressão que eu tinha é que muitas vezes eu fui testada em relação a isso. De dizer, você realmente quer isso? Então vai lá e aguenta que eu quero ver. Porque senão já paravam com a minha carreira ali, entendeu? Então eu me senti desafiada. Uma prova de fogo. Propositalmente eu achei que era em alguns jogos. De falar assim, vamos ver se essa menina de fato quer realmente ser árbitra de futebol, se ela tem essa capacidade realmente de continuar, né? Então é um teste. E você tem que estar preparado para esse teste, porque não é fácil. Tá, imagino que não seja. Nossa, de maneira nenhuma, porque eu me imaginei lá, se me colocassem para arbitrar justamente o jogo contra o Corinthians, claro que se fosse o Flamengo também, os outros times grandes também, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos lá na né? Vila Belmiro também. Tudo, Série A é Série A, mesmo que É. sejam os times menos relevantes, mas a gente sabe que envolve um pouquinho mais A paixão do torcedor, né? e o torcedor do Corinthians, ele é um pouco mais apaixonado, digamos assim, é um pouco mais exigente, porque já vi... Eu acho que exigência, todos são, tá? Todos. Mas assim, recentemente eu vi uma reportagem do jogador, se não me engano, Luan, sendo abordado por torcedor na rua, o jogador não poder sair de casa. Sim. E isso é, normalmente, dizia um amigo meu corintiano, que no Corinthians ou você joga pelo amor ou pela dor. Né? É uma fala de torcedores, né? Então eles te caçam nas baladas e nos bares. Então, assim, é isso que eu falo dessa exigência. Não de exigência de qualidade. Todo torcedor brasileiro tem sua paixão e paixão não se mede. Eu falo no extra da torcida, o quanto eles não aceitam a ponto de levar para o lado pessoal, assim como te ameaçaram lá em Itajaí. Mas eu acho que todos... porque assim, São Paulo é uma cidade muito grande, então talvez o acesso que eles têm a você não seja tão fácil como o acesso que tem numa cidade menor, onde eles são fanáticos também pelo aquele time. Então, eu acho que assim, a paixão do torcedor, independente... se o time tem um maior número de pessoas como torcedores, eles vão te abordar agressivamente da mesma maneira. Depois que acabou o jogo, Série A, como que você se sentiu? Do Série A do Catarinense? Sua estreia. No Brasileirão. No Brasileirão? Brasileirão. Eu me senti feliz, assim, pelo fato de eu conseguir, eu passei por esse primeiro teste, vamos dizer. Estava ansiosa? Muito, muito. Não tem como dizer que você não fica ansiosa, porque é o primeiro jogo que você está fazendo e as pessoas vão, ainda mais no meu caso que era mulher, então seria mais uma mulher no cenário nacional, depois de algum tempo sem uma mulher no cenário nacional na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, parece que o meu erro iria ser mais intensificado se eu tivesse um erro, né? A sua carreira é muito curiosa, porque foi meteórica, podemos dizer assim, porque, se eu não me engano, em 2014 você estreia pelo Campeonato Brasileiro Série A. 2010. 2010. E 11, 2014. 14 foi na FIFA. Tá. Isso. 2014 você já era árbitro da FIFA. 2010 você estreia. Quanto tempo depois você... A primeira final que você apitou de times da Série A foi na Copa do Brasil, a vitória do Grêmio em cima do Atlético Mineiro? Porque na Série A, né, pontos corridos, então não tinha a final concreta, mas a final, eu fiz final de Série D, Série C, daí da Série A, a final só teria da Copa do Brasil, né, que foi em 2016 que eu fiz, e fazia... Só 2 mulheres tinham feito, né? Que seria a Ana Paula de Oliveira em 2006, onde ela encerrou a carreira. Depois de 10 anos, uma outra mulher teve uma oportunidade de fazer. Então, eu me senti, assim, com uma responsabilidade imensa, porque se eu errasse, talvez nunca mais uma mulher pudesse fazer uma final de Copa do Brasil. Nossa, pesado. Porque se demorou 10 anos para uma fazer... Para repetir, Para repetir, se eu cometo um erro aqui, eu sabia que a responsabilidade que eu carregava era muito grande, porque um erro meu, mulher, não teríamos mais outra mulher fazendo. Então não envolvia só a questão da sua
capacidade profissional se você erra, não. Esse erro poderia prejudicar Uma classe, né? uma classe inteira. É. Nossa, que pesado, Nadine. O pessoal não sabe disso quando te vê lá, né? Quando eu fui escalada, eu senti essa responsabilidade. Eu falei assim, eu preciso ir bem. Eu não tenho opção nesse jogo. Não é a Nadine vai encerrar a carreira aqui. A Nadine pode encerrar a carreira de um monte de gente. Então, eu fui com aquilo, é o jogo da minha vida. E eu tive 2 lances muito difíceis que foi 3-1, se eu não me engano. 3-1, o Grêmio venceu o Atlético. E os 2 gols foram do meu lado e os 2 lances de impedimento, na minha época não tinha VAR, né? Foram muito difíceis. E foi no primeiro tempo, não sei se foi no primeiro tempo, mas eu sei que no intervalo do jogo eu tinha a minha convicção de que eu tinha acertado. Uhum. Porém, eu fui questionada por uma pessoa da comissão de arbitragem, comissão não, que estava lá na nossa... Não é que eu questionada, perguntaram para mim, e aí, e o lance? Eu falei assim, eu tenho certeza que eu acertei. Daí a pessoa riu e falou assim, e tava difícil, hein? Daí eu falei assim, eu tenho certeza que eu acertei. Daí ele falou assim, não, tu acertou realmente. Mas assim, daí quando tu volta pro segundo tempo, já com uma confiança maior, eu falei assim, agora falta só 45 minutos, entendeu? Então, pega isso. Nadine, eu quero fazer uma pergunta agora. Eu acho que, além de ser uma curiosidade pessoal, uma curiosidade de milhões de pessoas que assistem a gente agora. Agora tem o VAR, mas até antes de ter o VAR, acaba o primeiro tempo, tem lance polêmico de arbitragem. Falar a verdade, vocês têm algum acesso à notícia? Vocês ligam a TV para conferir ou não? Como não é o intervalo permitido, para o árbitro? Não é permitido utilizar telefone celular e nem televisão no vestiário. Porém, você sabe quando você erra porque a repercussão, por exemplo, nos corredores, as pessoas da televisão, os repórteres, a expressão deles já mostra que você errou. Até porque quando você está passando no túnel, o repórter sempre está falando alguma coisa já ao vivo para a televisão, né, no caso. E ele faz questão de falar. Porque a gente assistiu, vocês viram um lance polêmico tal, que o assistente errou e é no momento que você passa, sabe? Então, claro, você vai ter a certeza absoluta depois que você analisar o lance, Mas não chega ninguém ali com o televisor, o celularzinho mostrando? Chega, por exemplo, um técnico que está revoltado, que entra e já vai com o telefone, já vai te mostrando que você errou. Para pôr pressão para o segundo tempo. Não, isso aí existe. Agora, você entrar no vestiário e ligar o telefone, você não pode. Não sei se alguém faz isso, tá? Até porque dentro do vestiário só tem vocês, né? Mas é algo que eu preferia não ver. Nem acerto e nem erro. Porque aquilo poderia me influenciar. Eu sempre digo que o pilar mental hoje na arbitragem é um dos principais, assim, porque se você não tem uma estabilidade emocional, você não tem como trabalhar. Não tenho dúvida disso. Como é que você expulsa numa final um jogador do nível do Ronaldo, nível do Marcelinho, Carioca, Zico, enfim, de todos esses jogadores grandes, porque se esses jogadores cometem ali uma infração que merece uma expulsão, normalmente, não sei, a sensação que passa é que alguns preferem dar um amarelo e dar uma bronca, porque é uma pressão, deve ser muito difícil expulsar o craque do time. Mas não é nem a questão do craque do time, é a questão se você expulsou corretamente. Tá. A dúvida é, eu fiz isso, tá certo o que eu estou fazendo? Não em relação ao jogador, não. Porque assim, expulsei o Zico, mas o Zico mereceu ser expulso? Tu até cresce, vamos dizer assim. Tu vai com uma autoconfiança. Agora, se eu tenho dúvida se eu fiz aquilo certo ou errado, e chegar, por exemplo, no intervalo e tem uma informação que alguém está dizendo que está certo e alguém está dizendo que está errado, tu já começa a ter dúvida, então tu vai inseguro para o segundo tempo. E eu sempre tentei trabalhar, assimilar esse erro, porque as pessoas acreditam que o árbitro vai compensar no segundo tempo. E não é compensar, Isso passa pela minha cabeça. Na minha visão, eu sempre tive... Eu estou falando por mim, né? Não sei como é que são as outras pessoas. Se eu compensasse, vamos dizer, eu estaria errando 2 vezes. 2 vezes. Na minha cabeça, eu falei assim, tu já cometeu um erro que não tem mais como arrumar. Se tu cometer um outro, tu é ruim. Entendeu? Então, quer dizer, vamos pensar que esse erro foi pontual. Se eu errar favorecendo o outro time, eu vou estar errando 2 vezes, entendeu? Então, essa é a minha consciência.
É o meu jeito de trabalhar. Eu vou me achar horrível se eu errar 2 vezes, entendeu? Independentemente se é para um lado ou para o outro. Tipo, errei, um gol estava impedido, então 1-0 para aquele time. Agora eu vou errar um impedimento aqui também para ficar 1-1. Na minha cabeça isso não existe. Agora, Nadine, eu queria uma pergunta pessoal, porque eu sei que você é um dos melhores comentaristas de arbitragem, né? E eu vejo você comentando lances também no Alterosa Esporte, que é lá de Minas Gerais, né? Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho aqui da bancada democrática lá da Alterosa Minas, né? Mas quando o árbitro uma jogada normal. É muito comum, por exemplo, uma saída de bola, vem o jogador tomar a bola, o jogador vira as costas, o outro faz uma pequena carguinha, o jogador cai, o juiz marca e o jogo recomeça. Sempre aquela carga muito leve, que sempre quando o jogador não quer perder a bola, ele vira, sofre uma encosta e o jogador sempre cai. Normalmente, sempre o juiz dá uma faltinha, a vida segue, a multidão nem liga para isso, que é muito rotineiro. Quando é dentro da área, essa falta não é apitada, porque eu escuto muito, não tem que saber se essa carga foi o suficiente ou não para derrubar. Mas não deveria ter um critério? Se essas faltinhas simples de encostar o totó fora da área, todo juiz marca. Por que quando é dentro da área o critério é maior, sendo que não existe meia falta? Eu concordo com você. Acho que assim, o critério da arbitragem ele tem que ser o mesmo o jogo inteiro. O que eu sempre falava no trabalho de arbitragem, por exemplo, de equipe, a planificação antes do jogo tem árbitros, por exemplo, que não gostam que o assistente marque falta na frente, que ele chama a responsabilidade. Por quê? Porque ele achava que um assistente, às vezes, tinha mais autoridade, marcava falta do lado de cá e do outro lado o outro assistente não marcava. E ele precisava ter o mesmo critério durante o jogo inteiro. Se eu estou marcando uma falta aqui que é um encostãozinho, tipo uma faltinha, lá tem que ser marcada uma faltinha também. Então, esse trabalho em equipe. Agora, quando o árbitro marca uma falta, que é um esbarrão, no meio do campo, independente se é dentro da área ou não, ele teria que marcar, porque é uma falta. Mas existe também aquele penalidade máxima. Tem que ser muito falta para te marcar dentro da área, né? Então... E não está errado isso? Estaria, porque, na minha visão, sim. Porque uma falta, independente se é dentro ou fora da área, ela tem que ser marcada. Eu sempre, quando eu estou até comentando, eu falo sobre o critério da arbitragem. Se ele não marca aquilo no meio do campo, ok, ele não marca dentro da área. Agora, mas se ele marcou dentro do campo, tem que marcar eu vou lá. falar que é pênalti. Porque ele marcou uma falta semelhante. Não existe nada igual, mas semelhante. Semelhante, parecido, mesma carga nas costas, por exemplo. A grande discussão hoje é a carga nas costas. Uma carga nas costas. Você está correndo, eu fui lá e esbarrei em você no meio do campo, ele está marcando, e dentro da área ele não está marcando. Então, quando eu estou comentando um jogo como esse, eu falo, o critério dele é de marcar falta, desse tipo de falta. Então, dentro da área foi pênalti. Entendeu? Verdade. Mas estar lá dentro, né, a visão do árbitro, cada um vai interpretar Você falou dessa do maneira. lado psicológico da arbitragem, que tem que ter controle. Me ajuda aqui numa questão. Hoje temos o VAR. E o VAR, de um modo geral, é para chamar a atenção para lances que possivelmente o árbitro em campo não percebeu, não é isso? Isso. De uma maneira geral é isso. Óbvio e claro, vamos dizer. Óbvio, claro. É uma tendência, os árbitros, a maioria deles estão tendo essa estrutura, porque o que a gente percebe como torcedor é que se o VAR chamou, dificilmente o de campo está discordando. Porque os outros assistiram o lance no ar-condicionado, numa telinha. E são 3 árbitros que avaliam. Ele já não vai um pouco fragilizado com medo de ir contra os outros 3? Porque eu imagino se tem 3 colegas meus que me chamam no conforto de uma salinha e falam, olha, eu acho que A pressão da salinha também é grande. Apesar de estar no ar-condicionado sentado, a pressão é grande. Mas eu concordo que ele já vai com a visão de que ele errou. Por que ele vai com isso? Porque o VAR só pode chamar num erro claro e óbvio. Então, se eu fui chamado, é porque ele viu alguma coisa muito clara que eu não vi. Ou então, o que eu estou narrando para ele, através do ponto, não é o que ele está vendo na imagem. Então, quando chama, de fato você já sabe que alguma coisa está errada.
porque ele só pode chamar se for um erro claro e óbvio. Se for um erro de interpretação, por exemplo, uma carga nas costas, que ele não marcou no meio do campo e dentro da área, na minha opinião, seria pênalti, mas o critério dele de não marcar durante o jogo inteiro foi o mesmo, eu não vou poder chamá-lo. Entendi. Por mais que para mim seja. E o árbitro não precisa ir checar só porque o VAR chamou. Existe, a decisão final sempre vai ser do árbitro em campo. Mas se chamou, ele tem que ir? Não, mas dificilmente um árbitro não vai, né? Justamente porque se ele está te chamando é porque algum erro claro e óbvio seria isso, o protocolo. A gente sabe que muitos estão chamando por falta de treinamento, que é o que eu sempre digo, falta de critério, que uns estão chamando por nada e às vezes o árbitro conhece quem está no VAR, porque ele já trabalha com frequência, ele fala, não, eu vi aqui, para mim é isso e eu vou manter minha decisão. Pode existir essa possibilidade? Sim. Ele tem comunicação direta lá e fala, não, estou aqui. Quando o árbitro marca alguma coisa, ele narra o que ele marcou. Por exemplo, ele marcou um pênalti de mão. Tá? Ele fala, o braço dele estava aberto, ampliou o espaço corporal, uma ação de bloqueio e pênalti. Daí o VAR fala assim, não. Foi um movimento natural, ele estava pulando numa ação de disputa e o braço está junto ao corpo. Não foi o que tu viu. Então, não foi o que está na imagem, não é o que você está narrando. Então, vem aqui ver. Agora, o árbitro não marcou. Tá? Vamos supor, ele não viu nada, ele não marcou, ele deixou seguir. E o VAR fala assim, tem um movimento natural aqui, a bola de fato pega na mão do jogador, vamos dizer. Mas o braço está junto, justifica o movimento. Ele disse, não, ele estava correndo e bateu acidentalmente no braço dele. Então, bola na mão, antigamente falava. Bola na mão. Daí o VAR, por mais que ele pense assim, ok, existiu o que ele está falando. Ele estava correndo, eu vou manter a decisão de campo. O VAR não vai chamar, entendeu? Mas se o VAR falar assim, não, para mim estava aberto mesmo, vem aqui, vem então. Daí você decide. Entendeu? Então, tem essa comunicação já no rádio. Então, para ele ir no VAR, é porque ele está aceitando que o VAR está falando, ele ficou na dúvida se ele de fato viu ou não viu. Entendi. E como foi para você quando chegou, não sei, foi uma carta, foi um e-mail, te ligaram falando, você agora é do quadro FIFA. Esse é um e-mail. Tu fica numa expectativa grande, porque isso acontece geralmente dia 1º de janeiro. A primeira semana de janeiro, porque muda de um ano para o outro, né? Até para se manter no quadro da FIFA, como para você sair ou para você entrar, todo ano você vê essa lista. Você não é eterno FIFA quando você entra no outro. Você pode entrar num ano e sair no outro. Você tem que mostrar serviço e a cobrança não é cadeira cativa. A cobrança é cada vez maior, né? Então, se você entra no quadro da FIFA, o teu erro intensifica-se, porque vai repercutir na Conmebol, vai repercutir na FIFA, então quer dizer, você precisa, querendo ou não, você é uma vitrine, né? E eu recebi um e-mail. E um ano antes eu achava que eu ia entrar um ano antes. Então, quando eu não entrei um ano antes, que eu abri também para ver a escala, porque sai a listagem no site da FIFA também, né? Foi uma frustração no ano anterior o meu nome não estar lá, porque ninguém liga para você, vai estar escrito ali. E no outro ano, quando eu recebo a afirmação que você está, a felicidade, daí parece que o ano começou bem, entendeu? Bem. Agora sim começou o meu ano. Que moral. Em dezembro você tem uma expectativa e um achismo, né? Mas ninguém te fala. Você de fato entrou. Fica aquela expectativa até você sair, o seu nome sair. Até porque pode mudar, tá? O seu nome estava lá e de repente alguma coisa mudou e você não está mais. Então a gente sempre espera sair oficialmente na internet, né? Que legal. Nossa, e parabéns, né? Muito. Obrigada. Que orgulho ter uma árbitra. Árbitra tá correto? Árbitra. Tá uma árbitra correto. Nível FIFA aqui conversando comigo. Agora vamos falar um pouquinho de um papo um pouco mais descontraído, né? Que são seus comentários nas redes, principalmente Alterosa Esporte. É um programa lá de Minas, mas que eu sigo. Como foi essa participação? Quem foi? Foi o Leopoldo que te ligou? Ou foi alguém do SBT aqui que ligou para lá? Como foi que você chegou naquele programa? Eu geralmente faço participação nas afiliadas do SBT, né? Eu faço no Paraná também, daí em Minas, no Rio, que é a parte do esporte local. E eu acho muito legal, assim, porque é algo assim mais leve, parece, assim, né? A gente conversa mais, tem um comentarista que é do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do América,
E é O só da na América é o Alterosa. melhor, no América é o Toledo. Toledo. Só na Alterosa Esporte que tem um de cada time, vamos dizer, representando. Ah, é? Por exemplo, no SBT do Paraná eu entro, mas não tem esses É um programa representantes. geral. É um programa. Eu falo sobre os lances polêmicos, né? Não tem ninguém ali discutindo comigo como tem. Eles são 3 torcedores, né? Eles são de fato torcedores. E é muito legal, assim, porque eu vejo a visão do torcedor também, mas eles sabem que eu não vou mudar de opinião porque são os torcedores. E a bronca do Fael com a arbitragem, como é que fica? Fael atleticano roxo. E você já apitou a final que o time dele perdeu. Será que tem uma mágoa do Fael ali? Eu vou perguntar para ele. Nunca perguntei. Não, porque ele não teve fala que é contra a classe, né? Ele fala que é contra a classe. Até porque ele não tem motivos lá. Ele tem que reclamar com o time dele, não comigo. Mas é nítido, assim, que é a paixão do torcedor mesmo, né? Ele, às vezes, consegue entender a regra quando é a favor do time dele, mas quando é contra, ele não consegue entender. E isso é legal, essa participação, assim, essa troca de informação, porque a gente fica mais próximo da realidade, assim, do torcedor e ele saber que a gente também que o comentarista de arbitragem, os árbitros também são pessoas que às vezes podem errar ou também tem seu sentimento, assim, de pressão. Então eu acho essa troca muito saudável, assim. Uhum. Mas como foi que chegou o convite em você? Foi alguém daqui de São Paulo que falou, você vai para comentar Minas Gerais? Não, foi São Paulo, SBT São Paulo aqui, que eles falaram que você vai começar a entrar nas praças se tiver lances polêmicos. E de Minas é a praça que confirma a minha presença. Eles me mandam a mensagem, tá confirmada amanhã. Eu assim, tá, quais são os lances que vocês estão querendo? E aí você analisa antes, no seu VAR da Nadine? Não, muitas vezes não. Muitas vezes tô no ar. Mas apareceu esse lance aqui. Mas geralmente, como eu gosto muito de estar sempre atualizado do que está acontecendo, dificilmente vai mostrar um lance que eu não tenha visto, né? Da rodada. O que é polêmico vira polêmica, né? Então, é algo que... Mas assim, geralmente eu sei os lances porque a rodada foi no final de semana e eu entro toda terça-feira. Então, quer dizer, eu sei o que eles estão, de fato, reclamando. Assim. Já vai preparado. Os torcedores já botaram nas redes sociais que eles estão reclamando. Então, já vai mais ciente. Agora, Nadine, vou explorar um pouquinho mais esse lado também, porque eu imagino que você, como mulher, teve que fazer o esforço triplicado para chegar onde chegou. Não tenho dúvidas disso, porque é um universo machista, é um universo ali... Eu lembro uma vez o técnico Celso Roth, não sei se você lembra dele, Celso Roth. Sim, claro. Inclusive, eu acho que ele treinou o Grêmio, treinou muitos times do Brasil. Eu nunca esqueci uma fala. Ele fala que quando chega para assumir um ambiente, um time de futebol, você está lidando com 90% de homens rudes. Né? Ele falou, é um ambiente rude, a maioria ele não falou em tom de crítica, ele está fazendo uma leitura. A maioria dali não tem um conhecimento técnico, científico, estudo. A maioria ali saiu de uma situação de pobreza. Então, o rude que ele diz era pessoas não lapidadas. Assim. Então, pessoas não lapidadas são mais difíceis você transitar entre elas. E aí vem você neste universo de homens rudes. Teve algum momento ali que você já se sentiu extremamente ali prejudicada ou com medo, ou até mesmo assediada neste universo desses homens rudes ali? Já aconteceu vários episódios assim de questionamentos, né, de uma pressão, de talvez uma abordagem mais intensa em relação às atitudes da arbitragem em campo. Mas eu sempre tive comigo de entender o meio do futebol, assim, saber com as pessoas que eu estou lidando, por exemplo. Eu nunca quis responder na agressividade com que você foi atacada, né? Então, isso talvez tenha me ajudado muito, assim, do equilíbrio emocional de saber que se eu atacar vai ser cada vez pior a ação e a reação. Então, por mais que a pessoa esteja errada na maneira que ela estava me atacando, eu ter esse equilíbrio que muitas vezes eu não tenho no dia a dia, normalmente. Tipo assim, aconteceu um problema que eu fico me estressada e eu já vou reagir em relação a isso. Lá, eu não sei também se espiritualmente alguém me ajudava, mas
um equilíbrio tão grande que eu nunca tive problemas em relação a isso, assim, claro. Jogador vir reclamar, de técnico reclamar, ou então de torcedor tentar chegar perto de você. Eu não tive uma reação em relação a que pudesse ter um conflito, entendeu? Então, acho que isso ajuda bastante. Mas eu não vou dizer que não existe o preconceito, a pressão de falar, por exemplo... Tinha que ser mulher mesmo, você deve ter ouvido. Então, essas frases que são muito fortes, assim, se você não tem um equilíbrio emocional, você vai reagir. Então, é isso que eu digo quando a arbitragem precisa ter um pilar mental muito forte. Porque isso pode acabar com o trabalho da pessoa, né? Na maneira com que ela vai reagir em relação a... falou que só porque eu sou mulher eu errei, então eu vou estar desequilibrada e de fato eu vou errar tudo, entendeu? Então, saber lidar com isso. E eu já passei por episódios que eu sabia que o time não queria uma mulher trabalhando. Sério? E time de Série A? De falar que, assim, tem times que vão na CBF e dizem que não querem aquele árbitro, né? Tipo, para atuar no jogo. Já existiu situações que eles não queriam mulher trabalhando no jogo. Nossa, então, time de 1820. Mas isso aconteceu muito quando eu estava iniciando também. Por quê? Porque tinham poucas mulheres, eles não me conheciam, né? Não sabiam o meu trabalho. E já tinha, talvez, episódio de algumas mulheres no time deles que eles não tinham gostado. Então, meio que, quando é uma mulher, não é? Eu não estou falando assim, o erro de uma mulher e de um homem é um erro de qualquer jeito. Os dois vão ser atacados, mas é mais fácil você marcar aquela mulher porque são poucas. Então, você reconhece ela muito fácil. Então, a crítica em cima dela vai ser maior. Quando falar, você acha que tem diferença mulher e homem? Nessa repercussão, sim. Não vou dizer que não. Quando uma mulher erra, por quê? Porque pesa mais. tem 3 mulheres, então quer dizer, já não é um ambiente... O futebol é mais condescendente com o erro do homem. Quando a mulher é mais pesada. Até porque amanhã ele não vai lembrar, né? Tem vários. Tem vários. A não ser, claro, que seja o árbitro principal, mas se for um assistente, já são vários. Ele nem vai lembrar que foi aquele. Agora, se é a Nadine, só, tipo, tem ela e mais 2. Óbvio que eles vão marcar e não vão querer mais ela no jogo. Entendeu? Porque eles já sabem, eles olharam para... meio que fica marcado. E não tem como esquecer, né? Ver uma árbitra que... Bom, extremamente bonita. Olha, não tem como errar, saber que você não se mistura perante, né, a população comum, assim. Então, é fácil lembrar o nome, que não é um nome... o nome não é comum. E aí você... É uma mulher bonita, é jovem e tem um nome diferenciado. Então, Nadine, se você alguma vez o torcedor entendeu que você errou, ele nunca mais vai te esquecer, é isso, né? Ele vai lembrar, aí ela vem a Nadine de novo, né? Igual o Daronco, ninguém esquece, porque o Daronco tem 2 metros de altura. É o árbitro fortão. O fortão, então quer dizer, meio que fica registrado assim, então é mais difícil para essa pessoa. Você teve que trabalhar acertar 3 vezes mais que qualquer homem FIFA que acertou também, esteve lá por mérito. É isso. Que lindo, isso e triste ao mesmo tempo, né? Mostra que você foi ali purificada pelo fogo, né? Você então é uma joia rara no futebol, parabéns. Obrigada. E por tudo que você conquistou também. E aí, para a gente finalizar, Nadine, eu queria agora te perguntar, você olhando para trás na sua carreira, qual foi a história ou lição, qual foi a mensagem principal que o universo futebol modificou, proporcionou em sua vida? Pode ser uma história, uma lição, o que marcou aí de fato? Eu acho que marca, assim, a carreira inteira por tudo que eu passei, assim, por tudo que eu tive que provar. Então, cada vez que eu olho para trás, eu imagino, assim, se eu tivesse que falar com a Nadine que começou, eu falo assim, você é muito forte, você é muito corajosa, e você é muito determinada, então não tem como dar errado. Que bonito isso. É isso que eu olho para trás, eu falo assim, não tinha como dar errado, porque a dedicação que você tem quando você faz um trabalho, que você faz com amor, que você realmente se dedica, eu acho que não tem como, a possibilidade de erro é muito pequena. Então, se eu tivesse que olhar para ela e falar, eu falo assim, continue assim, você vai longe se você continuar com esses teus princípios, assim. Óbvio que você vai errar, né, durante um processo, mas eu me orgulho muito do que eu fiz. Parabéns. Você encerrou a carreira escrevendo um agradecimento no campo, né? Hoje em dia, você sente falta? Muito, muito. Foi difícil essa transição para a televisão,
porque eu não parei por uma lesão ou por idade. Eu parei com 34, eu teria mais 10 anos no mínimo de carreira. Eu parei com o intuito de abrir portas em outra área, justamente porque eu pensei, o que eu fiz aqui, eu tinha feito uma final, tinha acabado de fazer a final da Copa do Brasil, eu pensei, eu já fiz a minha parte aqui. Então, se eu tenho essa possibilidade de abrir outra porta para dar mais possibilidade de pessoas trabalharem, e principalmente as mulheres trabalharem nessa área, eu vou arriscar, porque era algo totalmente diferente do que eu fazia, né? Então, eu sou muito grata ao que a arbitragem me proporcionou, assim, por isso que quando aquilo não foi combinado, não foi meu, assim, sabe? De falar assim, eu fui feliz aqui e eu agradeço muito. E quando eu olho, eu me emociono pelo fato de... Eu gostava muito do que eu fazia no campo. Então, foi uma transição difícil, porque não foi uma escolha, a Nadine não quer mais trabalhar nos jogos, eu estou cansada, não era isso. Ainda tinha coisas a oferecer, né? Talvez a transição foi difícil, porque foi uma escolha que eu falei, eu acho que eu fiz o meu papel aqui e é o momento da transição, mas é difícil você largar algo que você ama. Né? Por mais que você esteja trabalhando na mesma área, mas você não sente mais aquilo que você estava dentro do campo. A responsabilidade é a mesma de eu comentar, porque eu já sou formadora de opinião. Se você me escuta falando durante uma transmissão, você vai querendo ou não, ela falou e ela é especialista nessa área. Então, você já cria aquela opinião também. E lá dentro do campo você decidia, né? Então, mas a energia que eu falo, de eu não sentir mais aquela adrenalina, é a energia das pessoas envolvidas num esporte que eles são tão apaixonados, assim. É algo que é o que eu mais sinto falta. Eu falo assim. Imagino que sente. Nadine, muito obrigado por essa conversa. Eu Foi uma das conversas mais gostosas e divertidas que eu já tive aqui, porque eu sou fã de futebol também, né? E todo esse universo, imagino que todo mundo também que vai te ver, se você quiser mandar algum recadinho para esses torcedores sobre a arbitragem também, esse é o momento. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo e dizer para vocês serem um pouquinho mais pacientes, pelo menos com os comentaristas de arbitragem. Eu tô brincando. Tem alguém do universo do futebol que você gostaria que viesse aqui conversar comigo, para você convidar? Alguma amiga, algum outro árbitro também, ou jogador? Eu gostaria que a Edna e a Neuza tivessem um espaço, a Neuza até para conversar, para falar sobre a Copa do Mundo, né, que foi a primeira mulher a trabalhar numa Copa do Mundo masculina, que teve essa transição, até porque isso era um sonho nosso de trabalhar, por exemplo, na Libertadores, que quando eu parei, não tinham mulheres trabalhando na Libertadores. Em 2020 elas conquistaram isso. E 2000, agora em 22, né, a Copa do Mundo, a gente tem 23, né, classifico perdido. Ter mulher na Copa do Mundo, então eu acho que é legal, assim, as pessoas saberem que é um trabalho de 20 anos atrás, que eles dizem, foi muito rápido. Não, não foi. É porque demorou muito para isso acontecer. Então, eu acho importante que essa fala seja... Convida elas, que depois eu vou ver se... Edna Alves e Neuza Bach, por favor, venham aqui falar com todos que estão esperando, porque a história de vocês é emocionante e merece ser discutida e falada para todos, né? ouvida para todos. Nadine, muito obrigado de coração, mais uma vez, parabéns, você é um orgulho. Muito obrigada, um beijo para todos vocês. Tchau, pessoal. Adorei! Maioria é curiosidade pessoal mesmo, igual todo torcedor, né?